Agora, eu comecei esse painel falando sobre o novo PAC. Só que tem dois assuntos que estão aí em voga na nossa economia e eu não poderia deixar de falar do segundo, que é a reforma tributária, não é, senador? Sim. Essa reforma já vem aí se arrastando há uns 30 anos, se eu não me engano. Agora, finalmente, ela começa a tomar uma forma e uma possibilidade muito grande de ser aprovada muito em breve. E aí eu queria perguntar para o senador Carlos Portinho, o que muda com a reforma tributária e quais são os benefícios e os desafios para o mercado, para o mundo dos negócios, os empresários? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Obrigado, professor Marcos, pela organização desse evento. E meu querido colega Castrinho, André, todos aqui presentes, salve a todos. Muito bom ter a casa cheia para a gente discutir o nosso país. Pessoas que fazem, né, são eles, né, o setor de hotel, a nossa prefeita, os nossos palestrantes aqui, todos vocês têm uma contribuição importante nesse momento. E eu não sou dos mais otimistas, por sempre, vocês sabem, mas é um momento difícil, é um momento muito delicado. Vou tentar unir a resposta com a primeira pergunta, porque elas estão umbilicalmente ligadas, né? Quando a gente vê que o Senado, o Congresso Nacional, durante um ano inteiro, até aqui 8 meses, ele se debruçou apenas em um projeto, a gente vê que alguma coisa já está diferente da gestão passada. Eu venho do governo em que a gente trabalhou a privatização, a concessão da Eletrobras, o marco das startups, o marco do saneamento, o marco ferroviário, a BR do mar, plano de manutenção de emprego e renda, que foi premiado internacionalmente, foi tão importante para manter durante a pandemia, e se torna política pública. Então, era essa a pegada do Congresso. Desanimo quando eu vejo que a gente tem material humano bom, doido para produzir, construir leis que transformem o país, e a gente perdeu 8 meses discutindo o arcabouço fiscal. E onde é que liga o arcabouço fiscal com a reforma tributária e com o PAC? Que é justamente o motivo da minha grande preocupação, e tenho certeza de todo o setor do empresariado. Porque a gente, por muito custo, aprovou um arcabouço fiscal, que é um conceito, né? Vai depender muito mais da disciplina do governo em conter gastos, coisa que não fez, e gerar novas receitas, superávites, para que ele seja verdadeiro. Aí vem o governo no Rio de Janeiro, antes de aprovar o arcabouço fiscal, que está lá na Câmara ainda pode ser modificado, veio no Rio de Janeiro e anunciou o pacote de 1 trilhão. De onde vem esse dinheiro, gente? Quem está sendo enganado. Ou o arcabouço fiscal é uma peça fantasia, ou o PAC é mais uma mentira. Lembrando que todos os outros planos de aceleração de crescimento deixaram, foi, muitas obras paradas. Essa semana, por exemplo, no Congresso, me surpreendeu, porque tinha uma medida provisória 1174, que a gente estava votando recurso para a conclusão de obras do setor da educação pública inacabadas. Eu incluí ali a conclusão da obra do Colégio Pedro II, do Instituto Benjamin Constant de Estudos e Mútuos. É uma causa nobre, né? O Rio de Janeiro, por acaso, cedia esses institutos, mas eles são do Brasil. O Colégio Pedro II é centenário. Inclusive, é reduto no voto da esquerda, ajudou a eleger o Lula. E o próprio governo faz uma manobra com seus parlamentares, senadores e deputados da base para derrubar a minha emenda. Perdi por um voto, né? Eu faço registro com o professor Tarcísio, que é professor do Colégio Pedro II, a deputada Soares estiveram comigo junto com outros senadores. Mas me impressiona como é que o governo que lança um PAC de trilhão não incluiu aqui a conclusão de duas obras e se recusa a incluir na medida provisória. Por quê? Porque não tem esse recurso. Essa que é a verdade. Então, ou o arcabouço é uma peça de ficção, ou eles estão prometendo obras que, como ocorreu no passado, não concluíram até hoje e vão colocar mais dinheiro. O caso do BRT aqui da Barra é exemplar, né? Gastaram 40 e tantos bilhões para fazer o BRT, que é um sistema que funciona, é verdade, em muitas cidades do Brasil, mas no Rio de Janeiro botaram, a gente está vendo agora, né? Que está sendo refeito e está levantando o asfalto, botaram asfalto em cima de terra, não tinha uma base para inaugurar para as Olimpíadas. Foi esse o largado ali que eles deixaram. Então, a gente tem que observar que o governo está adotando as mesmas soluções que deram errado, através das mesmas ideias, e, gente, só pode ter o mesmo resultado, que é o erro, né? Só que é um erro mais caro, porque são mais 700 milhões em ônibus. Falando de sustentabilidade,
em ônibus poluentes, enquanto Curitiba, São Paulo está pensando na conversão da frota de ônibus, na eletrificação, uso do hidrogênio, né? A gente aqui está comemorando que o governo pegou emprestado, não é dinheiro dado, a gente vai ter que pagar, né? Só para o BRT mais 700 milhões para colocar ônibus soltando fumaça com a reforma tributária. O Senado tem a chance agora de salvar a reforma tributária. Eu tenho insistido nessa frase porque ela é verdadeira. O que a Câmara aprovou foi o conceito de reforma tributária. Jornalistas de muitas emissoras da extrema imprensa acordaram no dia seguinte comemorando ganha a política, ganha os setores. E se perguntasse para um jornalista ou para qualquer um de vocês, qualquer cidadão, tudo bem, quanto é que você vai pagar de imposto? Ninguém saberia responder, porque ele é só um conceito, ele é um livro aberto. Né? Então, cabe qualquer coisa no futuro. Estamos comemorando o quê? Batendo palma para o maluco? Bom, o Senado tem a chance de salvar essa reforma. E começa bem, porque ele passa a atrair todos os setores. 7 audiências públicas, contei aqui minha colega da SESP, o setor de tecnologia tem que estar representado. Eu estou fazendo um requerimento para incluir. A previsão é uma sobretaxa de 189% acima do que é hoje. Tecnologia, era digital, ela está presente em todos os serviços, em todos os produtos que a gente consome. Se um setor que é intermediário vai ter um impacto de 189%, isso vai passar para o empresário que vai passar para quem paga a conta. Então, quem paga a conta não sabe, pode bater palma, porque não sabe quanto vai ser a tunga, porque vai ser, né? E quem é afetado mais é a classe média e o trabalhador, que é onde dói mais o pagamento de imposto. A gente não aguenta mais pagar tanto imposto. E o que a gente está vendo da reforma que veio na Câmara, embora conceito, quando a gente começa, o papel do Senado agora, finalmente, a entrar nas simulações e nas projeções, a gente vê que está descalibrado, né? E tem setores atacando muito. Eu entrei agora com uma emenda já no projeto, a reforma BH, para incluir todo o setor de turismo na tributação diferenciada. Não vai ser a mesma, provavelmente, tributação, vai ser o diferenciado. O que eu acho que está faltando na reforma tributária, além de ouvir a todos, é a gente estabelecer uma lógica. E a lógica única que eu penso é que setores podem ser e devem ser privilegiados. Aqueles essenciais e aqueles que geram emprego. Daí está dentro o turismo, daí está dentro o setor da tecnologia, para a gente não dar 10 passos para trás no momento mais importante da virada tecnológica. O Brasil já está muito atrás. É a cidade do Rio de Janeiro, embora o prefeito diga do centro da cidade, ele está há 12 anos tentando o que Florianópolis já fez e se consolidou em muito menos tempo. Hoje, em Florianópolis, a tecnologia supera em arrecadação o setor de turismo, que era a principal fonte de recursos e arrecadação da prefeitura, porque eles perceberam que o turismo era sazonal, né? Então, eles montaram, de fato, um hub de tecnologia, né? E um hub de tecnologia não se constrói só com prédios, né? É preciso infraestrutura, mas é preciso articulação e trazer aqueles que demandam do setor, ou seja, as indústrias, para dentro da mesa. É preciso trazer as universidades que produzem conhecimento, que gerem inovação para o setor industrial, para dentro da mesa. Não é uma escola de matemática que vai resolver o problema. É trazer o centro da cidade ao UERJ, é trazer o FRJ, é trazer as universidades privadas. Assim a gente vai gentrificar e desenvolver o que é a vocação. Afinal, somos a cidade do audiovisual e perdemos a chance de já seremos, mas já poderíamos ser a cidade da tecnologia. Estamos muito atrás. Então, a reforma tributária, que o setor do turismo não está ainda todo seguro, né? Isso tem um impacto na nossa cidade, que é o setor de gera emprego, porque o desemprego amanhã na cidade vai ter consequências sociais ainda mais graves, né? O setor da educação, foi falado no início, estive com o professor Celso Luiz Pereira, da associação que ele representa, e o senador Eduardo Braga, está aí com a boa notícia, deve ser neutro, ou seja, o impacto no setor da educação, que era para mim uma grande preocupação, porque a classe média principalmente, a classe baixa também, né, porque tem acesso a bolsas nas escolas privadas, seriam os mais prejudicados. Então, a expectativa é que seja mantido o texto que veio da Câmara, que dá uma alíquota especial, né, com uma redução de 60% sobre a alíquota base.
mas a gente ainda tem que ouvir todos os setores, e principalmente os contribuintes. Então, aí você representa um setor específico, acompanha a agenda que foi divulgada essa semana pelo relator, vai estar lá uma audiência pública para a indústria, uma audiência pública que é a próxima até da indústria, depois o setor de serviços, vai ter audiência para quem tem tributação diferenciada, para os estados e municípios, né, que esse é um outro problema, um outro ponto de conflito, mas eu estou esperançoso. Agora, encerrando, posso dizer que com relação à reforma, eu estou um pouco mais otimista que o Senado salve essa reforma tributária. Agora, alertas, porque o governo não faz a sua parte e a possibilidade de vir mais tributação para o contribuinte é real, é um risco real e verdadeiro. E a gente não pode cochilar. Bom, o meu conselho para o empresariado, em primeiro lugar, apostem no Rio de Janeiro. Essa cidade, em momentos de dificuldades, traz muitas oportunidades, né? Mas eu não posso deixar de dizer a vocês, revisem suas contas diariamente, né? Isso é para pessoa física e para pessoa jurídica. Vai precisar apertar para poder escolher aonde você vai endereçar um pouco do capital que lhe sobrar, do resultado da sua empresa ou de uma economia que você fez em casa. Como eu acredito que também o mercado ele não vai remunerar à altura, seja por uma estagnação ou seja um processo inflacionário, que eu acredito, infelizmente, é o que vai acontecer, guardem esse recurso para investir no seu negócio, porque é o seu negócio que vai gerar mais resultado do que, na minha opinião, qualquer investimento, que acho que não vai ser remunerado à altura, e o seu negócio só depende de você. Então, esse é o aconselho que eu deixo. E invista na nossa cidade, porque ela vai ser muito melhor.